O tema hoje é um tema transformador, eu diria, né? A gente vai falar sobre infertilidade, mas uma infertilidade em que Deus consegue produzir muitos frutos. A gente vai ouvir um testemunho que mexeu muito com a minha vida, porque eu acompanhei esse testemunho de perto. E certamente, se você conhece um casal que enfrenta a infertilidade, ou se você enfrenta, ou se não enfrenta também, certamente hoje você vai aprender um pouco sobre a realidade da vida, né? O que é a vida e como que a gente pode gerar vida, sendo através dos filhos ou não. Então, eu tô muito feliz de receber essas pessoas aqui hoje. Eu anuncio um, você outro. Eu quero anunciar... Tá bom. Thaís. E eu quero anunciar João Paulo, esse casal lindo que está aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos e obrigada por terem topado. Então, só falar um pouquinho, convite. né? Thaís, arquiteta, participa do Instagram 3A2 e fala sobre como santificar a casa. Exato. E o João Paulo é engenheiro, também participa aí um pouquinho das redes sociais, um pouco puxado pela Thaís. Mas um casal que casou em 2019 e desde então vive ainda mais juntos essa realidade de Cristo mesmo, também se conheceram. Né? Ah, vamos deixar eles contarem, né? Vamos. Conta aí onde vocês conheceram, quem são vocês. A gente tá aqui, ó, tentando narrar toda... Bom, primeiramente... Com os detalhes, tá? Tá, combinado. Bom, primeiramente, a gente queria agradecer, né, o convite de vocês. Pra gente é muito bom estar aqui, podendo falar um pouquinho do nosso testemunho, como que Deus consegue, né, usar da nossa vida aí para poder tocar o coração, né, de cada um. Bom, nossa história é muito engraçada, né, porque nós dois crismamos, né, na Nossa Senhora Rainha, mas em épocas diferentes. Nós temos quase a mesma idade, mas o João crismou um pouco mais tarde, né? E a gente se conheceu através de uma amiga nossa no Carnaval de Diamantina de 2013. É muito boa. Deus escreve certo por linhas só. Exatamente. Pode amor de carnaval durar? Amor de carnaval dura. Amor de carnaval de Diamantina ainda, não é qualquer carnaval. É porque na época era o que mais época bombava estourava, né? Bombava. E foi muito engraçado, né? Porque a partir daí a gente... Calma, isso foi em que ano? 2013. Isso. Né? Uhum. E a partir daí, né, nós começamos a nos conhecer um pouco mais. Eu comecei a vê-lo um pouco mais na igreja, né? Já sabia quem era aí que atinou a cara com o crachá. Exatamente. E aí a gente começou a se encontrar um pouco mais lá na paróquia, lá no grupo de jovens. O João servia na PERC na época, né? 2013 na PERC. Uhum. Ela crismou em 2007 e eu crismei em 2010. Desde então, eu estava lá ajudando a crisma, ajudando a perseverança, ajudando como acólito. E aí, em 2013, eu fui pro carnaval. Essa amiga nossa era da PERC, que é a Binha, que nos apresentou. E aí a gente ficou lá em Diamantina e depois, no ano de 2013, a gente foi se conhecendo mais até a jornada. Em 2013, que foi lá no Rio. Jornada Mundial da Juventude, pra quem... A JMJ lá com o papo, e aí a gente acabou que, com uma confusão de casa, a gente foi parar na mesma casa, da amiga nossa. E aí a gente se conheceu melhor lá, e aí, eu vi que ela era a pessoa que eu queria namorar, e nunca namorei. E o João foi bem tradicional, né? A gente voltou da jornada, aí ele falou, que dia que você vai estar em casa e tal? Eu falei, todo dia à noite. Aí ele, sua mãe vai estar em casa? Eu falei, vai estar em casa. Ele foi pedir à minha mãe, né, a minha mão para namorar. Aí eu falei, meu Deus. Eu me lembro dessa Jornada Mundial da Juventude por algumas coisas que aconteceram, né? Primeiro foi em julho, um momento de muito frio. Nunca tinha acontecido isso. No Rio, né? Muita chuva, tiveram que mudar o lugar do encontro com o Papa Francisco. A primeira viagem apostólica do Papa Francisco. Então, acho que tem muitas coisas significativas, né? Sim. Demais. Muita história. Quando a gente decidiu ir pra jornada nessa época de preparação, a gente achava que a gente ia encontrar com o Bento, né? Mas aí no meio do caminho foi o Francisco. Papa Francisco. E 1º de agosto eu pedi ela namoro lá com a mãe dela. Levei a flor lá, pedi foi a bem autorização. Quando você falou que era tradicional, Tata,
vou chamar de Tatá. Claro. JP. Sim, padre. Me conta, como é que foi a primeira vez, assim? Ele foi na sua casa, foi... Ele foi na minha casa e ele abriu a porta e ele tava com flores. E eu falei, meu Deus. E agora? Aí ele falou, sua mãe tá aí? Eu falei, tá. Eu fui, chamei minha mãe. Aí ele foi, sentou, né? E de forma bem formal mesmo, assim, ele falou, oi, Sandra, prazer. Tá joia? Tudo bem? Meu nome é João Paulo. Eu gostaria de pedir a sua filha em namoro, mas eu queria a sua bênção. Foi muito fofo. Aí deu bom. Muito bem. Aí minha mãe falou, claro, né? Vou falar não. E aí vocês viveram esse período do namoro, assim, sempre dentro da igreja? Como que foi esse amadurecimento até vocês chegarem na época de decidir casar? Como que foi esse processo? Quanto tempo demorou? Olha, sim, desde então, graças a Deus, né? Seguimos muito firmes, aprofundando cada vez mais. Eu acho que a gente foi amadurecendo muito na nossa fé, né? À medida que a gente foi ficando mais velho também, né? Mais experiente. Mais experiente. É engraçado eu perguntando como se, assim, né? Eu não soubesse dessa história. E nós demoramos 6 anos até a gente se casar, né? Que foi em 2019. 2019. A gente começou a namorar em 2013, a gente noivou em 2018, né? Na cena de filme. Memorável. Você sabe como foi o pedido de casamento deles? Não, vamos... Conta aí. É memorável, porque todo mundo quer saber isso aqui. Foi coisa de filme, tá, gente? Maridos, se vocês não querem elevar o padrão aí, maridos não, né? Namorados, se vocês não querem elevar o padrão, pula um pouco esse podcast, porque você vai passar vergonha se você fizer um pedido meia boca ao ouvir esse pedido. É verdade. João, vou deixar com você. O Cruzeirão Cabuloso estava jogando, né, no Mineirão, diante de, acho que era 30 mil pessoas, e eu, com meio toda a estratégia, foi Deus que ajeitou as coisas. Eu tive aval da CBF, aval do Cruzeiro como sócio e aval da Minas Arena. Então eu consegui, no intervalo do jogo, com um programa do sócio, eu ia chutar a bola no meio de campo, no jogo do Cruzeiro, no meio do jogo do Campeonato Brasileiro. Mas era tudo uma fake news. Tudo fake news. Ela ia lá filmar eu chutando. E aí, quando eu cheguei no meio do gol, no meio do campo, e aí tinha tudo combinado que ela estava me filmando. Na verdade, eu tirei o negocinho que deu um anel, né? Aí o Raposão chegou com flor, o Raposinho correu pra lá e pra cá, no meio do estádio. No meio do Mineirão, gente. E a moça, aquela que fala, gol do Cruzeiro, não sei o quê, ela falou assim, gente, João Paulo quer dar um recado aí. Aí eu peguei o microfone, oi, você quer casar comigo? E eu ajoelhado, tremendo igual uma vara verde, e assim, Mineirão, aí a loucura. Vibrou mais que gol do Cruzeiro. Aí Tatiaia, a cara falou, não, o Cruzeiro, no primeiro tempo, foi muito ruim, tava perdendo. O melhor momento do lance do primeiro tempo foi o pedido em casamento aqui do João Paulo. E eu lembro que eu tava filmando ele, né? E ele andando na minha frente, assim. E eu vi ele com um terço na mão. Eu falei, gente, mas... Ele quer fazer esse gol mesmo. Ele tá tão nervoso a ponto de estar com um terço na mão, sabe? E aí, quando eu percebi, né? Tava muito nervoso. Foi uma coisa de cinema. Pra mim, o Mineirão se calou, assim. Eu não escutei nada. Eu não escutei essa moça, né, que falou, João Paulo, qual o seu recado? Eu não escutei, assim. Não, foi uma coisa... Gente, surreal. Isso foi em 2018. Imagina isso diante de 30 mil pessoas... E tava sendo transmitido? Tava. Bizarro. E aí você disse sim, né? Claro. Depois dessa? 2018. A gente casou em 2019, em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas assim, nosso namoro inteiro foi com a igreja, foi perto da igreja. No início do nosso namoro, eu tava fazendo tratado de devoção, tratado de São Luís e Grignon de Montfort, né? Da Santíssima Virgem. E ajudou muito o nosso namoro, para ajudar a gente a viver a castidade também. Então, assim, Nossa Senhora foi mãezona pra gente e ajudou pra caramba a gente ir. Então, você não podia não estar com um terço. Nossa Senhora que, se não fosse Nossa Senhora, sei lá. E vocês sempre sonharam em ser pais, assim, desde antes do casamento se concretizar? Vocês já falavam sobre isso? Era uma vontade de vocês? Assim, falar mais ou menos. Eu tinha o nome dos 4 homens que eu ia ter. Ia ser 4 filhos, homens que eu ia ter com ela. Já tinha, era Davi, Francisco, José e Bernardo. Ela já tinha nomes de 4 filhos homens, que já estava definido que ia ser esses nomes, né, Flor? Assim, a gente conversava muito sobre isso, então eu... Sempre foi um sonho nosso ter filho, ela queria ter a menina. E aí, como que foi, assim, depois que vocês casaram, né? Vocês já queriam ter filhos e como que foi esse processo
Que aí começa a entrar um pouco no testemunho, né? Quando vocês começaram a perceber que os filhos não estavam vindo, que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Bom, quando a gente casou, a gente estava no processo ainda da abertura à vida, né? A gente estava conversando muito com o nosso diretor espiritual, que é o Padre Luciano, lá do Opus Dei, e a gente estava nesse processo. Mas aí eu falei, eu acho que eu preciso esperar pelo menos uns meses para eu entender, né? Ao certo, meus pais eram separados, então eu não vivia, né, com a realidade do matrimônio, nem com um homem dentro de casa. Então, para mim, já era uma coisa muito nova, né? Então, eu tinha medo do filho chegar de imediato e isso, de fato, me, né, atrapalhar um pouco. Uhum. Mas durou pouco tempo, assim, foram questão de 3 meses, 4 meses. E aí a gente falou, realmente, agora estamos prontos. Estamos prontos, né? Vamos voltar para conhecer também um pouquinho antes, né? Vimos a questão do pedido de casamento, o casamento no dia de Nossa Senhora Aparecida, não é? E tudo isso. Eu só queria uma coisa, vocês trabalharam muito juntos com a questão de formação de jovens, né? Hoje é um casal e tudo. No momento da formação de jovens, vocês tiveram muito disso, foram uma presença em relação à questão da vivência do namoro, né, a direção espiritual e tudo isso. Como foi antes? Só um pouquinho, depois nós vamos voltar para a vida de casamento para poder entender isso, porque é bonito quando a gente vê um casal jovem amadurecendo juntos. Uhum. Assim como no casamento, o namoro também foi um processo, né? Como eu falei, a gente foi amadurecendo na fé e... À medida que namorávamos. Então, a nossa história, inclusive, em relação à própria castidade, né? A gente não viveu a castidade no início. E aí, depois que a gente fez um seminário lá na Mãe da Igreja com o Evan... Que é um missionário que fala sobre teologia do corpo. Aí a gente falou, não... Tem algo diferente aqui. Algo diferente. Isso foi bem no início, assim, do nosso relacionamento. Uhum. E aí a gente falou, não, vamos seguir o que Deus nos pede, né? Esse seminário é muito legal, principalmente foi o Padre Alexandre que trouxe ele. Em 2012, eu acho, a primeira vez que o Evan veio para o Brasil, eu estava nesse primeiro seminário. E é muito fantástico que ele fala sobre a teologia do corpo de João Paulo II. E aí, depois ele voltou outras ocasiões para o Brasil e a gente nós sempre fomos nesse seminário e sempre ficava tipo, vão viver, mas não vão. Acabou que no início do nosso namoro, realmente, a gente não viveu a castidade, de fato, mas depois de, acho que 1 ano e meio... E esse gatilho, assim, de viver ou não, o que a igreja pedia e tudo, isso foi uma coisa que aconteceu de repente ou foi um processo mesmo, sabe? Porque às vezes a gente sabe a teoria, mas a prática, ela muda a visão mesmo. Teve alguma coisa que foi falada que ativou esse gatilho ou foi o momento da história que aquilo aconteceu? Não, eu acho que a gente entendeu o real sentido da castidade, né? Que não era só um não, simplesmente. A gente entendeu que a castidade era viver uma pureza, era viver um diálogo, era viver um amor puro e verdadeiro, né? Livre, total, fiel, fecundo. Então, acho que a partir do momento, né, que nós dois entendemos, a gente falou, não faz sentido isso que a gente está vivendo. E aí até lembro também que o Cadu, né, fez uma pregação também para a Crisna, se eu não me engano, lá na Crisna. E aí o João falou, não, agora vamos Cadu, seminarista. Cadu. Pra quem não sabia, o Cadu é o Cadu. Carlos Eduardo, que hoje está no seminário, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Isso. Uma vocação que brotou, né, da Nossa Senhora Rainha. A da Percê, eu lembro, Cadu Hermeto, menino bom demais. Coisa muito bonita, o fruto da espiritualidade, Fanuel e tantas outras coisas. Exato. Fantástico. E aí, a partir daí, a gente foi muito firme, assim, né, na nossa decisão. E foi a melhor coisa que a gente fez. Que gerou muito fruto no nosso namoro. Eu comecei a enxergá-la como uma mulher com mais valor, com amor verdadeiro mesmo. A gente teve mais diálogo. Então, tipo assim, foi uma coisa frutífera que foi muito bom. E acho que recomendo. E assim, a gente estava ali num papel, né, num grupo de jovens,
em que a gente tinha que ser testemunho. Então, a gente tá ali, vivendo uma coisa que a gente falava outra, não fazia sentido, incomoda, né? Então, acho que isso ajudou muito a gente também a crescer na nossa fé, sabe? Porque, de fato, a gente começou a viver aquilo que Deus pedia de forma real, né? Claro que a gente não é perfeito, ninguém é, todo mundo erra, todo mundo peca, mas assim, a gente tentava buscar, né, esse namoro santo desde então. E isso foi, de fato, muito bom. E Nossa Senhora ajudou demais também. E como é bonito também ver que às vezes a gente vai ter dificuldades no caminho mesmo, coisas que a gente entende, mas não está disposto ainda. Mas quando a gente muda o nosso comportamento em relação a isso, do tipo, tá, eu ainda não entendo profundamente, e aí a gente tem duas escolhas: ou deixar isso de lado e botar um pano e esquecer, ou mergulhar para entender a fundo mesmo o porquê, o como, pra gente ver se a gente consegue mudar essa chave mesmo, né? E essa disposição de entender, o conhecimento mesmo, a ciência pode mudar completamente a nossa vivência prática daquele momento que a gente tem alguma dificuldade, né? Exato. Não, e na prática é muito bom. A gente viveu isso na prática e pô, isso aqui é muito melhor do que antes, então vamos seguir e ser feliz com Deus aí. Então, voltando... Marilena, Oi. A gente sempre pede para trazer Verdade. um objeto. Vocês trouxeram um objeto? Verdade. Trouxemos nosso... Deixa eu arredar pra cá. São José com o menino Jesus e Nossa Senhora dando aquela cochilada gostosa de... aquele repouso. Olha que merecido. É uma imagem bem legal, bem diferente, porque eu acho que normalmente a gente vê mais São José dormindo, né? Porque Coloca ali pra mim na estante, por favor. Porque São José, ele foi o anjo, ele avisou ele, né? Tipo assim, ô, irmão, Perfeito. o Jesus aí. Aí ele avisou São José num sonho, né, padre? Você pode me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui, mas o anjo avisou São José num sonho, e normalmente tem imagem de São José dormindo, até uma imagem até de cabeceira do Papa Francisco. E Nossa Senhora dormindo, que normalmente a gente vê Nossa Senhora com o menino Jesus, aquela questão de pureza toda, e aqui é um pouco diferente. E porque essa imagem é legal pra gente, porque ver São José cuidando do menino Jesus enquanto Nossa Senhora dorme. E tipo assim, São José é tão top, ele é tão cabuloso que ele deixou Nossa Senhora, que é tipo assim, o mais perto de Jesus é Nossa Senhora, e ele São José é tão cabuloso que ele é o caminho pra gente chegar a Nossa Senhora. O caminho mais fácil de a gente chegar a Nossa Senhora é pro São José, que ele é um homem como nós. Nossa Senhora veio sem pecado, ela veio pura. São José não, São José não tem essas virtudes que Nossa Senhora veio, né? E aí São José é tão top que ele mais parece com a gente, eu, homem, principalmente, pai de família, pai da Sagrada Família, que é São José, que é o exemplo, e aí ver ele cuidando do menino Jesus para Nossa Senhora descansar. Então, assim, é muito top, porque o caminho mais fácil para chegar a Jesus, Nossa Senhora. Tem outro caminho mais fácil, não. E o mais fácil para chegar a Nossa Senhora do que José. Então, pô, é legal, é uma imagem diferente. É da casa de vocês. Da nossa casa. A gente ganhou de presente do padrinho da Thaís. E aí eu vejo, pô, um exemplo, São José para mim, como seu líder de família, como seu, pô, tá cuidando do menino Jesus, tá cuidando de Deus aqui, enquanto Nossa Senhora, a mãe dele, e São José é pai adotivo, né? Então dá um exemplo para eu cuidar da nossa família, assim como São José cuidou da família mais top da história. Gostei muito, né, Marilena? É bonito. Fica onde na casa de vocês essa imagem tão linda de São José? A arquiteta aqui fez um... No nosso quarto tem um oratório. E fica lá, né? Numa parte bem especial pra gente poder olhar todos os dias, assim que a gente dorme, assim que a gente acorda, pra gente lembrar, né, o que realmente Deus pede pra gente como família, né? Então, é uma imagem da Sagrada Família de forma diferente, né? Então, linda. Pra gente é realmente bem significativo. Muito lindo. Vamos voltar à história agora? Então, aí casaram e aí você falou que vocês demoraram, mas aí depois de uns poucos meses vocês viram que estavam prontos. Isso, aí a gente se abriu, de fato, né? Abertura à vida. Nós nunca usamos nenhum método, né? Artificial, contraceptivo, nem nada. Mas, de fato, paramos com tudo, assim, né? Com medo de se entregar, de fato, né? À vontade de Deus. E aí o que aconteceu foi que o filho não vinha, né? A gente vê amigos nossos que casaram na mesma época, ou até antes, ou até depois também, tendo 1, 2, 3 filhos. 1, 2, 3. E nosso meio católico é sempre com
famílias numerosas, né? Sim. Com amigos nossos. E tem aquela história quando você chega perto de outras mulheres grávidas e tem aquele desejo e ao mesmo tempo pode até ter essa vontade tão grande porque vocês começaram a conviver com Sim. os amigos, Muitas outras famílias. famílias, né? As pessoas da idade de vocês estavam tendo filhos e tudo. E como que isso batia dentro do coração de vocês? Olha, padre, não foi fácil, não. Sabe? Como eu disse, foi outro processo, né? Que nós tivemos que viver. Esse, acredito que bem mais intenso, né? Porque era um desejo muito grande, sempre, desde o nosso namoro, né? O João sempre falou, vamos ter 5 filhos. A gente já criou uma expectativa de uma família bem numerosa, né? Então, a gente conviver com essas pessoas e ver que só a gente não tinha... Parecia fácil, né, para os outros. Parecia fácil, né? Eu conheço várias pessoas que engravidaram na lua de mel. Então, para mim, eu ficava, por que não? Por que não eu, né? Então, a gente viu que Deus realmente, né? Jesus nos deu essa cruz pra gente viver, né? Dentro do nosso casamento. E foi difícil no início, porque a gente não entendia por que Deus fazia isso com a nossa família. Por quê? Se a gente era um casal jovem, que estava na igreja, que estava ali aberto. Porque quantos jovens hoje querem ter 5 filhos? É raro, né? A não ser as pessoas que de fato vivem o que a igreja, né, ensina. É raro. E a gente estava ali para isso, né? Então, a gente não compreendia muito, né, a vontade de Deus de fato. Hora nenhuma a gente teve raiva, né, de Deus, nem nada, mas foi muito dolorido. Foi uma cruz bem pesada, mas que a gente foi entendendo. Eu tive a graça de acompanhar de perto esse processo. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Sou muito amiga, principalmente da Tatá. Não que eu não goste um pouquinho de vocês todos, mas eu pude ver mesmo como as conversas foram mudando com o passar do tempo, né? Assim, e como... vamos contar a história e depois a gente fala das reflexões. Sim. Mas como vocês, como casal, foram amadurecendo até chegarem num ponto que entenderam que a vontade de vocês poderia não ser a de Deus. Exato. E isso não soa como uma coisa tranquila, né? Isso talvez seja demorado, porque na teoria a gente sabe, se é aberto à vida, pode ser que seja 0, pode ser que seja 10, pode ser que sejam 5, pode ser que sejam 2, mas na prática isso é um pouco difícil de entender e de realmente falar, putz, é a sua vontade, Deus, né? Isso essa é uma fala difícil de se fazer. Como que foi esse processo, assim, dessa... Por que com a gente? Por que Deus, se é a nossa vontade é essa? Por que a sua é outra vontade? Até o momento de dizer, realmente, tudo bem se a sua vontade não for a nossa. Claro, né? Com muita oração, a gente sempre, né? Desde o início, a gente rezava muito, assim... Fazer novena. Nossa, eu tava exausta já de fazer novena, né? A gente encheu muito o saco todos os santos. Vocês têm ideia que isso existe? Muito. A gente encheu o saco do céu. A gente pedia muito. A gente pedia muito. Oração. E em algum momento, né, assim, talvez depois o João pode falar um pouco mais, a gente se viu muito bitolado, assim, sabe? Só pode ser se for assim, queremos agora. E assim, a gente se viu bitolado assim, nós só vamos ser família se a gente tiver filho, nós só somos realizados se tiver filho. E a gente só vivia em função de... O casamento se voltou extremamente pra isso. E aí, né, conversando com o padre Luciano, ele falou, calma lá, tá errado, né? Ele falou uma frase muito legal, foi com você, não foi que ele falou? Vocês estão sendo procriativos, vocês, né, na relação, vocês estão buscando ser só procriativos e estão esquecendo de ser unitivos. Isso pra gente ficou muito forte, porque qual que é o objetivo da relação no casamento? É ser, né, a gente se amar inteiramente ali, juntamente com a ação de Deus. E a gente ficou muito
tocado, assim. E eu acho que isso deu uma virada de chave, assim, pra gente entender que a vontade de Deus ia ser feita. A gente não ia, a gente não tem controle, né? A gente tinha que confiar naquilo. E a gente começou a rezar mais, só que aí a gente começou a rezar não pra Deus nos mande um filho. A gente começou a rezar pelo nosso casamento. Aí, né, o padre nos orientou. Reze pelo matrimônio e não para enviar um filho. Que legal isso. Isso é muito interessante, né? O sentido do casamento, às vezes a gente fica só em um e esquece daquilo que o sacramento do matrimônio é, né? Pela natureza do próprio sacramento do matrimônio, né? A pergunta que o sacerdote faz no momento em que se abre um processo matrimonial é essa, né? Aquilo que é insolúvel e ao mesmo tempo a unidade, né, do matrimônio. Esse sacerdote, ele atendeu vocês dois como era o diretor espiritual de vocês dois? Sim. Eu frequento o Opus Dei já há mais de 6 anos e o João começou mais próximo do casamento. E ele consegue, né? O padre Luciano orienta ela lá no Farol e o padre Luciano também me orienta ali no Centro Economia. Só que a gente tem mais tempo já, só que eu não tinha uma frequência tal. A Thaís tem mais frequência lá. Só que ele acabou que ele orientou muito nós dois, principalmente no momento que a gente se viu numa espiral da morte. A gente queria um filho, estava angustiado para ter o filho, só que o filho não vinha, nossos amigos tendo filho, e a gente voltou a fazer nossa relação, fazer tudo para ter o filho. Aí o padre, opa, peraí, não é assim que funciona. Filho, se Deus quiser, vai te dar. O filho é um presente. Mas as coisas têm que funcionar além disso. E foi assim... Quanto tempo que vocês ficaram sem filhos? 3 anos. 3 anos. Vai fazer... 3 anos. 3 anos. E esse é um conselho que vocês dão para os casais que enfrentam esse mesmo período de infertilidade, assim... O que dizer para essas pessoas que estão nesse foco, assim, eu quero, meu casamento é para isso e eu tô focado extremamente nisso? Isso é até uma coisa que eu falo muito lá no 3A2, né, quando eu recebo as perguntas voltadas a isso, é que o que a gente aprendeu, que depois dessa virada de chave, a gente entendeu que a gente pode ser fecundo de outras formas. Então, assim, nós não ficamos 3 anos vivendo só nessa luta. Depois a batalha foi mudando. A batalha foi mudando. É claro que a dor, ela nunca saiu. Só que a gente começou a ver com alegria. E a gente começou a ser fecundo de outra forma. Então, assim, o que eu falo para as pessoas e que eu realmente, assim, se eu pudesse realmente falar e orientar... é para não viver em função disso, sabe? A gente não deixa de ser família porque a gente não tem um filho. Nós somos um casal e nós somos casados, nós temos um matrimônio, temos o sacramento, nós temos a união com Deus. Estão abertos. Somos abertos a isso. Só que, às vezes, Deus, às vezes não, né? Ele queria que nós passássemos por isso. Pra gente amadurecer. Gerou frutos. Gerou muitos, né? Muitos frutos. Isso foi uma coisa muito interessante e legal, porque a gente passou por uma fase de 1 ano muito tenso. Principalmente eu, que quando a gente fez os exames, depois de 6 meses tentando, a gente comecei a fazer exame para ver o que estava acontecendo de errado. Aí não tinha nada e os exames errados eram os meus. E aí eu fui procurar ajuda e aí a ajuda acabou que me piorou, me botou uns hormônios lá a mais, me deu uma surtada, o médico me aplicou umas injeções esquisitas, eu fiquei maluco. Tive crise de ansiedade, foi muito ruim, foi uma péssima época da minha vida. É uma responsabilidade também. E eu imagino, sabe? Porque você levou nos seus ombros, porque às vezes a gente fica querendo encontrar a questão de quem é o culpado. Né? Isso é ruim demais. E a gente às vezes cai em mãos de profissionais que nos vão tirar essa culpabilidade, né, que a gente quer encontrar isso dos nossos ombros, né? Não, e a medicina tem gente de qualquer tipo, né? E esse cara me ofereceu umas coisas boas. Acabou que depois do desembolamento dos meus hormônios ali, eu tive que tomar um remédio. E eu sou, acho que talvez, um dos únicos homens no mundo que teve... que trem que a mulher, quando ela fica mais velha, ela sente menopausa. Eu tive sintomas de menopausa porque os remédios que eu estava tomando eram remédios de quem tá com câncer de mama. Eram uns remédios de abaixar estrógeno. Então eu tinha calorão, eu fiquei de menopausa. Olha pra você ver. Olha que doideira. Já pensou?
Eu fiquei de menopausa. Não, é... Antes da Tatá. Hoje é engraçado. Quanto rindo pra Bom que caramba. quando eu tiver, ele vai entender. Os calorão, vai ver que isso, bicho. Agora eu entendo. Você, mulher que tá aí com menopausa, eu te Muitos entendo. hormônios. Eu tive isso. E assim, depois foi muito difícil pra mim. Depois a gente fez outros exames. Depois, gente, segue com Deus. O padre Luciano falou, olha, cara, você é família com ela. Se Deus quiser te dar um presente, ele vai te dar. Se não quiser, ele não vai te dar. Seja você sendo infértil ou fértil. A gente às vezes acha que a vida que Deus nos dá é um direito, né? Ah, eu quero agora. Ah, eu não quero e eu que mando, né? A gente acha que é um direito, mas não, né? A vida é um presente. E a gente, quando se vê nessa posição de eu não consigo mandar em tudo, é um choque de realidade, né? E eu imagino também que vocês tenham ouvido muito, até de médicos ou de amigos, pessoas que não vivem a nossa fé, falarem, por que vocês não fazem uma fertilização? Ou por que vocês não fazem uma inseminação, né? E como que vocês lidavam com isso, assim, com esses palpites? Ou isso já foi cogitado só para as pessoas de casa também saber? Já sim. Não, médico, a primeira coisa que eles falam é isso, pra mim. Aí eu, no início eu começava a criar caso. Aí depois eu falei, não vale a pena. Eu vou discutir com um cara aqui, eu não vou fazer mesmo. Ele pode ter todos os argumentos do mundo bonito pra mim, não vou fazer. E aí eu balançava a cabeça, tá bom, a gente vai olhar e tal. Saí na porta, não. E nunca mais voltava. Nunca mais voltava. E assim, com as pessoas que são próximas, a gente falava que de fato não era aquilo que a gente acreditava, que a gente não tem o direito de obrigar, né, ao meu corpo gerar uma criança só porque é um sonho nosso. Porque o sonho de Deus, ele é melhor do que o nosso, né? Vocês já pensaram em adotar? Sim. Sim. Era algo que a gente agora, né, mais pro final aqui, a gente conversava um pouco mais, mas também não era algo que ainda a gente tinha o chamado, né? A gente abriu para Deus, assim, se for o chamado... Uma possibilidade. Se for o chamado, nos avise que a gente vai fazer. Mas, assim, era algo que estava em mente. A gente tem amigas nossas que estão tentando também adoção, que convivem com o mesmo problema da gente. Problema, entre aspas. Uhum. E que aí a gente vão rezar para ver se Deus quer que a gente adote, se a gente quer ser frutífero nessa parte. E uma coisa legal também, que vivendo todo esse processo nosso, a gente conseguiu orientar a Thaís muito no 3-2, falando com meninas, com várias pessoas que tinham o mesmo problema que a gente. A gente acha que é raro, né? Mas não muitas pessoas não é raro. enfrentam. E esse sofre o mesmo problema que a gente. Então a gente acabou que criou uma casca, depois uma cruz carregando pesado pra caramba. A gente aprendeu umas orientações também que o padre dava pra gente. E amigos nossos próximos. E a vivência também, claro que vocês não Sim. estavam só, repassando o que o padre falava, mas esse processo de entender a vontade de Deus e o caminho que vocês percorreram, às vezes vocês encontravam casais que estavam no primeiro momento que vocês já tinham navegado. Né? Alguns casais foram lá em casa, a gente conversou com alguns casais amigos nossos que estavam no iniciozinho do casamento e sofrendo o mesmo problema. Não, gente, calma, a gente acabou sendo muito frutífero, muito nessa questão também, não é? Sim. E como mais ser frutífero no casamento? Porque vocês falam muito isso, né? Por mais que a vida não tenha vindo dentro da barriga em uma gestação, né? Nós fomos frutíferos em todo esse tempo. Como que é isso, assim, na prática? O que vocês conseguiam gerar de frutos na família, nos amigos, na vida de vocês? Acho que o primeiro lugar que a gente tem que ser fecundo é dentro da nossa própria casa, né? Então, nós dois tivemos que aprender a nos amar cada vez mais, né? A nos respeitar, a estar ali, né, um com o outro com muito tempo de qualidade. Porque a gente saía com os nossos amigos, aí eles tinham que ir embora, né? Porque era a hora da soneca da criança, tinha que dar comida, que não sei o quê, e a gente não. Então, a gente tinha que ficar só nós dois, né? Então, acho que o primeiro lugar de ser fecundo, né, é dentro da nossa própria casa. Eu acho que a gente soube fazer isso muito bem. E aproveitar a vida também, porque exatamente. O matrimônio pode ser vivido, né? Vamos viajar, já que viajamos demais. Enquanto os filhos não vêm, né? Não por nossa vontade, então que a gente curta então esse momento que talvez não volte se um filho vier. E é exatamente isso que eu falo muito com as pessoas.
curta o seu marido, sabe? Curta a sua esposa, porque é bom demais ser casado. É uma fase que a gente sempre, eu e você pelo menos, a gente sempre sonhou em que essa fase chegasse. Eu quero ser casada, eu quero ter a minha casa, eu quero cuidar das minhas coisas. Chegou a fase, né? Então aproveita também. E querendo ou não, depois que o filho vem, muda um pouco a realidade, né? Então, assim, a gente conseguiu viver muito bem esses 3 anos como casal, como homem, né, e mulher, como marido e mulher. E depois disso, obviamente, né, com os nossos amigos, com a nossa família, nós já temos 4 sobrinhos, né? 4 sobrinhos, e eu duvido que tem sobrinho mais bonito que os outros. É verdade, são lindos. Concordo. Então, assim, ajudar a nossa família, ajudar, né, os nossos irmãos com os filhos deles, os nossos amigos. Já ajudei muito a Maria Helena, né? A Tatá ficou no hospital comigo um dia. Verdade. Bem no início, quando o Henrique nasceu. E ajudar muito, acho que a questão da fecundidade, ela vai um pouco além também, sabe? Em relação ao nosso testemunho mesmo. Eu acho que a partir do momento em que eu abri meu coração e expus, né, aquilo que a gente vivia, meu Porque Deus. Isso também foi um processo. Foi um processo, né? É muito julgamento, né? Então, as pessoas julgavam já. Ah, vocês não têm filho? Por que vocês não têm filho? Por que vocês não têm filho? Era um saco. E eu ficava, meu Deus, se eu pudesse, eu já teria. Cobrança, né? Muitas pessoas o tempo inteiro perguntando. Impressionante. Vinham de todos os lados, né? De família, de amigo próximo, amigo longe, gente que a gente nem conhecia. Na internet. Então, assim, era isso. E é muito assim, vocês não são católicos? Como então, assim vocês não como são assim vocês não têm filhos? Uai, gente, é por isso mesmo, né? Porque abertura à vida não é ter 7 filhos. Abertura à vida é ter quantos filhos Deus quiser. Se Deus não quiser que eu não tenha nenhum, nós não vamos ter, e é isso. E chegou um ponto que vocês realmente entenderam que se fosse 0 filhos, tava tudo bem? Sim. Sim, depois de muita dor, muito sofrimento, muito amadurecimento, a gente acabou aceitando e, tipo assim, vão ser frutíferos. E a gente começou, depois acho que foi um marco, né, um divisor de águas, que a gente começou a ajudar mais as pessoas, a evangelizar melhor essas pessoas que estavam com essas mesmas dores, tanto na internet quanto amigos próximos nossos. Então, assim, acho que depois que a gente aceitou e viu que Deus tinha esses planos pra gente, a gente seguiu e... Mas pensou, não vamos ter filhos, né? Sim. E pensou isso. Pensamos. Olha, e... Quando vocês pensaram isso, não vamos ter filhos, falaram da questão foram frutíferos para outras pessoas, né? Testemunho para outras pessoas. E essa questão de vocês trabalham numa comunidade, estão numa paróquia, e quando os jovens chegam perto de vocês e pedem para vocês falarem desse testemunho de vocês, né? E vocês falaram assim, em nenhum momento a gente achou que não teria filhos, né? E como que é isso para vocês? Quer falar? Pode falar. Olha, padre, eu acho que pra gente é um ponto da fé que talvez hoje, né, era o nosso ápice, assim, porque é de fato entender a vontade de Deus pra nossa vida. É de fato entender que a gente não controla os nossos passos, né? E sim, Deus já tem os planos da nossa vida. E a partir do momento que a gente descansou, né, nas vontades de Deus, a gente entendeu isso com tanta alegria que pra gente não doía mais. Mudou assim. A visão da questão. Exato, a gente mudou, sabe? Então, a gente tava ali e falou, bom, se Deus vai nos pedir isso, vamos falar isso, porque pode ser que ele peça isso para outras pessoas. Então, a gente tem que mostrar que dá para viver com alegria, né? Dá para viver com tranquilidade. Agora, eu queria saber se vocês se prepararam para a maternidade, leram sobre isso, antes de... Quando você fala, não vamos ter filhos, Deus não quer, mas nesse tempo antes, como é que vai ser o quarto do filho? Como é que vai ser? Como é que foi? Chegaram a idealizar isso tudo, a pensar? A gente idealiza sempre, né? Eu acho que a expectativa é sempre criada. Existe um sonho guardado. Exato. A expectativa acho que sempre foi criada. Acho que a gente
Não, quantas amigas a Thaís, ela fez o projeto de criança, projeto de neném, quartinho de neném, ela como arquiteta e decoradora fez um quartinho de neném para muitas. Muitos amigos nossos e tipo assim, podia ter sido nosso, a gente podia estar sendo nosso, quarto do nosso filho. Então... Sim, a gente sonhou muito com isso. Mas a gente não estudou muito, né? A gente viveu na prática. Nossos 4 maravilhosos com os nossos sobrinhos, com os filhos dos amigos. Então, assim, acho que tudo que a gente sabe hoje de maternidade não é porque a gente sentou e assistiu uma live. É porque a gente viu na prática, né, a nossa convivência acontecendo. Então, isso pra mim foi muito importante. Porque eu acho que se eu tivesse... né, aí depois a gente entende os planos de Deus, né? Porque se eu tivesse engravidado lá no início, eu acho que eu teria dado uma surtada. Porque eu acho que eu romantizava demais a maternidade. Eu acho que eu ia ter um tombo que talvez... Uma vez uma amiga falou que o filho, ele vem para nos levar para o céu, né? Para a nossa vocação. E a nossa vocação, né, vai nos levar para o céu. E às vezes, se ele vem na hora errada, a gente pode levar para o outro lado também, né? Então, assim, pra gente foi muito importante passar por isso também, né? Pra gente amadurecer, pra gente crescer e entender e ganhar experiência. Uma amiga minha também já me disse uma vez que o filho, ele realça o que tá acontecendo no casamento. Então, se é um casamento que tem ajuda, parceria, os dois estão juntos ali, o filho vai forçar com que isso seja ainda mais forte. Mas se é um relacionamento que tá em um caos abalado, o filho, ele também vai forçar isso, porque a trabalheira que um filho dá, né, reforça ainda antes. Então tá, aí vocês já estavam assim, com essa certeza de que a vontade de Deus talvez não fosse a de vocês e que estava tudo bem. E aí vocês estavam viajando. E como que foi essa história? Conta aí, Flor. Essa história. Não, mentira, eu vou começar. Tá bom. A gente viajou, né? Foi pra Europa. E no final da viagem... Afinal, curtir o casamento, claro, né? Enquanto foi nesse ano. E a gente foi pra lá. A gente encontrou com nosso afilhado, né? O Thiago. Pra onde foi, João? A gente foi pra... Calma. Bélgica. Depois a gente foi pra França. Depois pra Itália. A gente ia encontrar com o Thiaguinho, que a irmã dela mora na África. E a gente ia encontrar em Paris com eles pra curtir a Disney com o neném, né? Pô, o menino é bonitinho demais. A gente ia ver o Mickey com ele lá. E aí no final da viagem, era só nós dois, a gente passou partindo no norte da Itália, em Milão e Turim. A gente ficou mais tempo em Turim. E acabou que nesse final de viagem deu tudo errado. A viagem tinha um planejamento, Deus bagunçou tudo. Deu tudo errado para ser do jeito dele. E aí a gente aceitou ser do jeito dele, eu acabei de fazer o roteiro no hotel, de noite lá, no celular, que no dia seguinte a gente ia para 2 lugares em Turim. Primeiro ia assistir a missa, e era um domingo, a gente assistia a missa numa basílica que chama de Superga, que a gente saiu, foi lá, subiu um monte, e a história é muito legal, porque Luís XIV estava invadindo a Itália, um monte lá, aí o rapaz falou, os guerreiros lá, Nossa Senhora, se a gente vencer essa batalha, eu vou construir uma basílica, uma igreja em sua homenagem, vou fazer um voto para a senhora. E aí fez o voto, Nossa Senhora ajudou eles lá, derrotou Luís XIV lá e construíram a igreja, basílica de Superga. A gente foi nessa basílica cedinho, né, subiu um monte lá, começou até a nevar lá, achamos legal pra caramba. E aí a gente fez um voto, a gente escreveu lá, queremos... E depois de quase 3 anos, foi a primeira vez, né, depois que o padre nos orientou a rezar pelo nosso casamento, que a gente fez um voto pedindo novamente um bebê. O voto foi bem claro, assim, né? O padre Luciano falou, olha, não reza para ter um filho, não reza para esse objetivo, reza para sua saúde e para o seu casamento. Reza para isso, e reza para Deus para isso. Eu quero ter um filho, Deus, esse é meu motivo de oração. Não faça isso mais. Nesse dia, falei, Deus, eu tô muito perto de você aqui, eu tô no alto aqui e tal, eu quero um filho. Subiu um monte. Não falei, eu quero um filho. Fazia. O Senhor podia me abençoar com um neném, para crescer nossa família, é o meu pedido aqui, ó. Eu pedi outras coisas de saúde também, mas o primeiro aqui, me ajuda aí, Nossa Senhora. O neném. Era um voto. Pelo nosso matrimônio, o neném. A batalha que Luís XIV queria invadir o pessoal lá de Turim, lá falou, ajuda a gente com o neném aqui. Aí eu fui, coloquei na urna lá, a gente assistiu a missa nesse lugar. Frio da igreja. Era mais frio dentro da igreja que do lado de fora.
E a gente colocou na urna lá, que tem a capela do voto, aí a missa, eles pegam esse baú e colocam na frente do altar. Assistir a missa, beleza, bom. A gente foi, almoçamos, e nesse programação nossa aqui, a gente ia para Basílica de Sacra de São Michele. E aí, eu falei, organizei tudo, ela não tá sabendo não, né, Flor? Aí a gente, bora, pega o carro, vamos lá. A gente almoçou no meio da estrada assim, fomos, que era do outro lado da montanha, atrás de Turim. A gente foi subindo, e aí essa história é bacana. Vai. E aí, o João, quando viaja, né, ele adora fingir que sabe falar a língua do país. Então, ele ficava falando comigo, nós vamos lá na Sacra de São Michele. Sacra de São Michele. E eu assim, eu visualizo essa cena. E eu ficava na minha cabeça, o que é isso, né? O que é Sacra de São Michele? Eu sabia que era algo católico, religioso, mas eu não estava entendendo onde era. Só que, na verdade, estávamos indo no Santuário de São Miguel Arcanjo, né? Em português, para todos entenderem. E o João já tinha comentado que nós iríamos lá e que existem 7 santuários para São Miguel Arcanjo. E todos eles, dentro do mapa do mundo, fazem uma linha reta, super legal. E todos eles são de difícil acesso. E a gente... São Miguel Arcanjo, Batalha. Não é fácil chegar lá. Eu vi num site assim, eu falei, vai ser difícil chegar lá. Mas a gente falou, beleza, vai ser tipo subir a Serra da Piedade, sabe? Só que, na verdade, começou a nevar muito. Muito mesmo, assim. E o João tava dirigindo, tava só nós dois. E só tava nós dois no meio da estrada, sabe? Cheio de neve. E a gente com muito medo. Aí eu entendi onde eu tava indo. Aí eu falei, calma, nós estamos indo no Santuário de São Miguel Arcanjo. Aí ele falou, Aí eu falei, calma. Uai. Ano passado, né, na Quaresma de São Miguel, a gente fez a Quaresma de São Miguel pelo nosso matrimônio e pra gente, né, receber a graça de ter um filho. Acho que eu tinha que já estar nos meus dias, né? Acho que eu já tinha que estar menstruada. Será que eu tô grávida? E a gente tá indo lá em São Miguel pra agradecer a graça alcançada e a gente não tá sabendo? Nisso eu subi na rua e assim, é só um caminho. Não tem como você voltar pra trás. A estrada é pequena e tava nevando. Só que tava subindo e a neve começou a ficar dura e não tem corrente, não sabe pôr corrente. Deu ruim, vamos subir, agora não tem como voltar. Aí a gente rezou muito, viu? E aí eu falei, olha, nós vamos fazer o seguinte. Falei, nós vamos fazer o seguinte. Rezamos mais um rosário. Nós vamos rezar. Neve, tava... Muita neve. Muita neve. Nossa, você tá louco. E não era previsão neve. A gente foi quase início de março. Não neva nessa época. Dia anterior fez 17 graus, então tava tirando a blusa. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte. A gente vai chegar lá em cima. Nós vamos agradecer a graça e vamos pedir de novo, vamos renovar, né? Porque a gente não sabe, de fato, se ela foi alcançada. Só que a gente tava com tanto medo que eu falei, não, vamos rezar, porque aqui, de fato, tá sendo um combate, né? E se acontecer alguma coisa, ninguém nunca vai ficar sabendo. Tinha nenhuma alma viva na Gente, não na tinha estrada. ninguém, só tinha gente. Pensa a Serra da Piedade, encurta ela, só passa um carro, só que triplica a distância e põe neve dura. Meu Deus. Era isso. E era assim, foi muita oração. Não, foi um baita gospel, literalmente. Então a gente chegou lá em cima, com a graça de Deus, depois de rezar muito. Tinha que andar 1 quilômetro a pé depois também. A gente tinha que andar a pé. Esse assessor de manhã ou... Era na hora depois do almoço. Era depois umas 2 horas da tarde, né? Por aí. E a previsão era assim, até de noite a temperatura vai despencar. Eu não pensaram assim, eu vou ter que voltar. Pensava. Esse era o nosso medo. Porque a gente já não tinha como voltar. A gente tinha que subir porque a estrada de volta era outra. Você sobe pra um lugar e desce pro outro. Porque não tinha como você... A gente precisa voltar, sabe? Não, mas lá em cima era lindo. Era maravilhoso. Não, era uma cena de filme, assim. É uma cena de filme, literalmente. Eu tava com a roupa preparada pra neve, uma calça fina. Só que a adrenalina era tanta que eu suei, nossa, nem senti frio, mas sim, tava frio. E aí lá, agradecer. E aí lá a gente entrou, no santuário, muito lindo. Nossa. Tava tocando uma música gregoriana. Tá louco, muito bonito. A gente ajoelhou, a gente rezou, nós agradecemos, nós rezamos pela nossa família,
por nossos amigos. A gente sabe que São Miguel Arcanjo né? Muita gente é devota a ele, então nós rezamos muito. E nós voltamos, né? E entregamos o nosso medo, né? A gente entregou muito o nosso medo, assim. E a gente voltou rezando. E eu já tô fazendo várias analogias da estrada, que foi uma batalha que tinha medo. Sim. E que tava, em alguns momentos estava frio. Não, foi bem. E ao mesmo tempo, depois a gente se alegrou muito lá em cima, né? Depois. Era uma escadaria gigante lá. Eu lembro que até zoava a Thaís. Falou, tô lá em cima, vamos, parecendo uma obesa fumante com fôlego, não tava conseguindo andar. Eu falei, que isso? Não tá conseguindo andar? Eu tava muito ofegante. Muito cansada. Muito cansada. Nossa, mas aí a gente ficou um pouquinho tempo, a gente entrou na igreja, o cara falou assim, olha, vai vir nevasca aí, tá? Vai dar o horário aqui, vocês têm que ir embora, senão ninguém passa, vocês vão ter que dormir aqui. Nossa Senhora. Então a gente, foi uma passagem rápida, sabe? Mas uma passagem rápida que foi de extrema profundidade de vivência. E aí a gente desceu, né? Voltamos. Graças a Deus, deu tudo certo. Se a gente tá aqui hoje é porque deu certo. E aí eu falei com o João, falei, olha, tô muito cansada, vamos voltar pro hotel. Já foi muita experiência no dia de hoje. Vamos voltar pro hotel. Aí eu falei, mas aqui, vamos passar na farmácia, comprar um teste de gravidez? Aí ele falou, vamos. Aí eu comprei um teste de gravidez. Comprei o mais barato que tinha. Mais barato, eu tava em euro, né, gente? Fala sério. Não dá pra comprar. Não dá, entendeu? Aquele das blogueiras. Gastei meu italiano todo. Falei, mais barato. Barato. E eu também não vou falar o nome não, né, tá? Porque ninguém tá patrocinando a gente. É verdade. E aí, eu fiz o exame. E aí o João pegou o exame. E o João falou assim, uai. Antes dela dar descarga, eu falei, uai. Aí eu, cadê a caixinha? Nessa hora a gente baralha todos os... Né? A gente sabe a resposta. Nessa hora o italiano ficou legítimo pra mim. Eu falei, uai. Virou mandarim. Aí o João Paulo falou, gravidanza. Italiano, nada. Gravidanza. Eu falei, uai, gravidanza. Aí ela tava dando descarga. Ela, o quê? Aí eu falei, o quê? Eu tô grávida? Aí ele falou, a Ti tá grávida. Aí eu falei, não é possível que eu tô grávida. E aí a gente... Mas não era 0 filhos, né? Não eram 0 filhos, eu não ia não ter filhos. Eu não ia só viajar ao mundo e ajudar as pessoas. E foi, né, muito incrível, porque a gente não entendeu. Sempre sonhou desse momento. Esse momento foi sempre sonhado. Aconteceu... Mas não estava em italiano. Não estava em italiano. Não estava em italiano. Não, e a ficha não caía. Como é que cai a ficha? Foi difícil entender. Como foi esse primeiro momento? Não assim, foi. Não foi. Eu fiquei paralisada, assim. Foi uma coisa... Aí eu voltei lá, comprar o mais caro, né? Você voltou? Eu tive que voltar. E se desse falso positivo? Eu comprei o mais barato. Ó, calma. Ela, calma, eu não tô grávida, calma. Eu falei, não, vou lá, vou comprar o mais carinho, né? Um que tem... O top. Pô, agora se der... E aí eu fui lá, comprei, ela ficou nervosa, tentando ligar pra irmã dela. Aí, mas você consegue fazer xixi pra... Ainda você consegue? O que você acabou de fazer? Falei, meu filho, dou um jeito aqui. Dou um jeito. E esse exame, vocês colocam assim, fica 10 minutos. Ela fez 3 gotinhas, botou no negócio assim. Gravidança. Eu falei, que tem que esperar 10 minutos pro resultado, o negócio já foi aqui. Não dá. Já, gravidança. Meu Deus. E como que foi esse novo processo, assim, de contar essa alegria pros amigos e de, às vezes, até vencer um novo medo também que surgiu ali naquele momento? Antes só de entrar nessa questão dos amigos, vou só finalizar o caso que eu acho que entra um pouco com esse processo, né? A gente teve muito medo, assim. Não o medo da maternidade, do tipo, meu Deus, eu tô grávida, não. A gente ficou assim, esse neném foi tão esperado. Será que agora os planos de Deus são os mesmos que os nossos novamente? E se não for? Eu vou perder o neném, né? Não vai pra frente. E isso deu uma angústia. E é muito louco, porque a gente já viveu uma entrega. Então a gente falou, a gente agora vai ter que viver outra entrega. Deus falou, agora você vai de novo, né?
Vocês vão de novo agora, eu quero ver a confiança. E agora a maternidade também vai ser uma nova Exato. entrega. E aí, faltavam 3 dias, né, pra gente voltar pro Brasil. E eu falei com o João, falei, olha, eu só quero ir nas igrejas, rezar, comer e ficar quietinha. Porque assim, sabe, a gente não tava entendendo o que estava acontecendo. Né? O interior já não tava correspondendo com o que tava planejado. Não tava. E aí a gente foi numa igreja que São João Bosco, né? Construiu. E lá tem dois corpos que estão lá, né? São João Bosco e São Domingos Sávio. Quando a gente entrou, a primeira coisa que a gente viu foi São Domingos Sávio. Ele é o intercessor das crianças, não é? Ele é o intercessor das crianças, mas além disso, a gente chegou, tinha um tanto de coisa de neném. E aí eu falei, que coisa estranha, por que tá cheio de coisa de neném e tudo mais, né? E aí eu fui olhar na internet e a gente descobriu que ele era padroeiro das grávidas também. E aí eu falei, olha, Deus, ele não foi bonzinho não, ele caprichou com força, né, assim. E aí ele mostrou mais uma vez ali, né, que a gente podia confiar nele. Então nós ajoelhamos, né, diante ali do corpo de São Domingos Sávio e rezamos muito, assim, né. Para proteger a gravidez. Para proteger, porque se ele era padroeiro das grávidas e a gente tava com tanto medo, Deus falou, calma, tá aqui um santo, mais um santo, como diz o João Paulo. A gente encheu tanto o saco do céu com todos os santos. Ele falou, toma só mais um aqui, para poder proteger vocês. Então foi um processo de muita entrega novamente, né? E a gente chegou no Brasil, a gente precisava contar para as pessoas, né? A gente tava fazer o exame de sangue. Claro, óbvio. A gente fez todas as outras coisas, ultrassom, ver se estava tudo bem, né? Graças a Deus. E a gente falou, tá, agora a gente conta pras pessoas, né? Que a gente tá grávida. E a gente sempre sonhou, né? Eu sempre idealizei, assim, o momento. Com você, com a Bela, com as minhas melhores amigas, com a minha família. E eu fiz tudo diferente. Só fez? Eu só fiz, sabe? Eu só larguei a notícia, assim, porque... Não sei o que aconteceu. Mas eu acho que a notícia por si já bastava, sabe? Não precisava de firula, assim. Era uma coisa que muitas pessoas esperaram com vocês, assim. Sim. Tenho certeza disso. E quando a gente recebe uma notícia como essas, pra mim era muito bonito, porque eu sabia que aquilo não mudaria a santidade de vocês naquela altura do campeonato, sabe? Sim. E, por outro lado, Deus quis confiar a vocês essa vida, que já é muito amada, independentemente de ter sido agora, ou se fosse daqui 5 anos, daqui 10 anos, vocês estariam prontos e fariam a diferença na vida, dessa vida e de tantas outras, né? E olhando para trás, como é bonito ver que o fato dessa estrada de neve, né, que a gente fez essa analogia aqui, ter sido enfrentada com muita bravura, e bravura não significa não ter dor, né? Não ter medo. Como isso gerou frutos pro relacionamento de vocês, isso é muito visível, assim. Não sei se vocês sabem, mas é com muito orgulho que as pessoas ao redor de vocês veem isso também. Sim. E não é porque é uma conquista do tipo, vocês chegaram lá, vocês conseguiram, mas porque vocês fizeram a vontade de Deus. Sim. E é essa a grande conquista da nossa vida, né? A gente se emociona porque é lindo mesmo, né? Olha, eu tô vendo a Marilena, assim, acompanhando em todos aqui. Sim. E esse podcast mexeu muito com ela, viu? Emocionada, já tá em lágrimas aqui, olhando aqui. É verdade. Não, e Deus põe que frutifique mesmo. Inacreditável. Que esse testemunho aqui, mais uma vez, está alcançando mais pessoas e que vocês levem isso mesmo, né? Vocês falaram da mudança no namoro, com a castidade, e que essa abertura à vida, não no sentido de teremos 10 filhos ou não teremos nada. Não, é que estejamos abertos à vontade de Deus e que sejamos frutíferos, qualquer que seja essa vontade. Se você não é pai, se você não é mãe, se você não é nem casado, que você gere frutos, independentemente de como Deus quer que seja, né? O padre vive outra realidade de fé em relação a isso, que
seja frutífera também, né, Padre? Claro. Não, e quando Deus quer, muito bom. quando Deus quer, Deus coloca. Você imagina ver essa história, é muito bonita, assim, ouvir vocês dois falando, assim, o tempo foi tão bonito, tão profundo, que a gente passou 1 hora aqui conversando. Nem parece, gente. O tempo voa aqui nessa tempo sala. voa, né? E a gente queria que vocês começassem nós vamos fazer um fechamento. Isso. E um fechamento assim, com coisas muito rápidas. Eu pergunto para João Paulo, você pergunta para... eu comecei o contrário, agora eu vou fazer o contrário. Combinado, vamos lá. É rápido, um versículo. Ai, meu Deus. Mateus 5, acho que 40. É um que fala assim, Jesus ensina, ame os seus inimigos e reze para aqueles que o perseguem. Olha! Esse foi rápido. Bacana, rápido e bacana. Um santo de devoção? São José, top. E o que faria para uma pessoa que não conhece a vivência da fé, grupo de jovens, essa realidade da fé cristã? O que você falaria? O que eu falaria? O que você falaria? Vem que vale muito a pena. O caminho é bravo, é pesado a cruz, mas vale muito a pena, porque tem uma luz lá no fundo que, só vem. Cara, confia. E você? Um versículo. A cada dia basta o seu mal. Um santo de devoção. São José Maria Escrivá. E o que você falaria para alguém que não conhece a fé católica? Nossa, gente, a igreja é boa demais. É uma cruz que, no final, a alegria recompensa, né? Os sacrifícios da igreja valem a pena. E a igreja é maravilhosa, é riquíssima. Só conheçam profundamente. Vocês vão se apaixonar também. Vale mais uma pergunta, Maria Helena. A gente preparou aqui, já tem ideia dos nomes. Claro. Talvez quando esse podcast for ao ar, a gente já vai saber. Mas sim, a gente tá numa fase agora de não sabe se é menino ou menino, né? Eu tinha 4 nomes para homem: Davi, José, Bernardo e Francisco. Aí a gente tá pensando em ser Miguel, porque, né? Sacra de San Michele. Como não, Depois disso tudo, não tem como. Ou Miguel. É Miguel ou Clara. Clara. Por causa de Santa Clara. O que você acha que vai ser, Maria Helena? Eu acho que vai ser Clara. E senhor padre, um chute? Eu também acho que vai ser uma Clara. Clara. Então, no dia que for a hora, a gente conta. Como vai ser esse anúncio? Vai ser no campo de futebol também? Mas vai ser com muita fumaça. Uma fumacinha ou rosa ou azul. Muito bom. Gente, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar mais uma vez essa história. Como que o pessoal encontra vocês nas redes sociais? Tatá tem o perfil tanto profissional, que fala de arquitetura, quanto o 3A2, que é um Insta que fala sobre casamento, que eu fiz parte por muito tempo. Sim. Que tem um carinho muito especial. Bom, pelo 3A2, né? Acho que lá a gente compartilha um pouco mais sobre nós dois, sobre a nossa história, sobre o que a gente vive. Que é 3A2 por extenso. 3A2 por extenso, ou Thaís Acar, A-K-A-R, que é o meu profissional, onde eu falo muito da beleza do lar, né? Onde que eu falo muito sobre transformar casa em lares, né? O João Paulo é um pouco low profile. O meu é o @jpcdutra, mas se você ver o 3A2, você vai saber mais de mim do que no meu próprio. Então tá valendo. Tá valendo. Nós nos vemos no episódio 11. Sim, nos encontramos. E é interessante os testemunhos que foram dados aqui, as vidas que foram passadas aqui. Eu gostaria que vocês voltassem e conhecesse tantas pessoas que a gente ficou impressionado de trazer aqui, né, Maria? Nossa, mesmo com a convivência. É mesmo. A gente tá colocando o papo em dia e aprendendo e meditando nessa mesa aqui que tem recebido tantas pessoas. Gente, nos vemos no episódio da semana que vem, que será o 11. E agradecemos mais uma vez nossos amigos. Padre, podia dar a bênção pra gente encerrar. Então, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de seu amado esposo São José, e também pedimos pelos santos Santa Clara e o arcanjo São Miguel, que desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, tchau. Até semana que vem.